te agradecemos por esse momento. Te agradecemos por podermos nos reunir na Tua Palavra, por podermos estar aqui, pelo privilégio, Senhor. Ó Deus, por sermos um país livre, para a honra e glória do Teu nome. Ó Deus, por termos liberdade de adoração, por termos liberdade, Senhor, em estarmos aprendendo da Tua Palavra, lendo a cada dia a Tua Palavra como um estilo de vida para nós. Quantas pessoas, Senhor, quantos missionários, quantas pessoas não têm esse privilégio, ó Deus, em ler, em conhecer as Escrituras Sagradas. E nós temos esse privilégio. Nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pelos nossos familiares, te agradecemos pelos nossos cônjuges, te agradecemos pelos nossos filhos, te agradecemos pelo nosso trabalho, te agradecemos, Senhor, se estamos desempregados, te agradecemos pelo pão de cada dia, o Pai, que o Senhor tem dado a cada dia, Senhor, a nós, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, pelas Tuas misericórdias, Senhor, ó Deus, que tem sido derramado sobre nós através da Tua graça, do Teu amor, da Tua grandeza, pela paciência que o Senhor tem conosco. Nós te agradecemos, porque Tu és um Deus forte, Tu és Deus poderoso, Tu és Pai, e nós te agradecemos, Senhor. Oramos também pelo necessitado, oramos, Senhor, por aquele que está carente, oramos por aquele que está enfermo, oramos por aquele, Senhor, que agora, Senhor, tem passado por momentos de fome, de frio. Ó Deus, oramos por aquele que não tem um lar, por aquele que de alguma forma, Senhor, tem andado um sofrimento profundo, que ainda, Senhor, tendo bens, ó Deus, mas no fundo, Pai, no fundo do seu coração a tristeza tem predominado. Oramos por aquelas pessoas, Senhor, que não conseguem buscar ajuda, não conseguem estender as mãos para clamar socorro. Pai, oramos pelas igrejas do Senhor Jesus, para que os nossos olhos sejam abertos, para que, Senhor, as escamas caiam dos nossos olhos, para que saibamos verdadeiramente, Pai, o propósito da igreja de Jesus Cristo, para que não sejamos simplesmente placas, Senhor, para que não sejamos concorrentes, mas sejamos uma igreja, Senhor, uma única igreja, a igreja do amor. Ô Pai, eu digo isso a começar em mim, Pai, perdoa, Pai, porque muitas vezes, Senhor, eu sei que no meu coração não queima um amor que deveria queimar por vidas. E eu peço em nome de Jesus, ô Espírito Santo, Pai, nós oramos nessa noite, Pai, por cada uma dessas vidas, aqueles que estão agora passando por momentos de tristeza, aqueles que estão passando por momentos difíceis, por perda de entes queridos. Nós pedimos, Senhor, Espírito Santo, visita cada coração. Ô Pai, visita o necessitado. Pai, coloca à nossa frente, nos mostra, Senhor, aquilo que o Senhor quer que estendamos as mãos e que compartilhemos aquilo que o Senhor tem nos dado gratuitamente. Ô Deus, não só bem, Senhor, mas amor, graça. Assim como Paulo disse, aquilo que ele recebeu, de graça ele deu. Pai, nos ensina, Senhor, aprendemos a compartilharmos a Tua Palavra, Senhor, não uma palavra apenas de conhecimento, mas uma palavra, Deus, de amor, dizendo que Jesus morreu na cruz por ele também. Em nome de Jesus eu te peço nessa noite, eu peço ao Senhor em nome de Jesus, oro por os nossos irmãos domésticos na fé, ó Deus, que conhecem também a palavra, mas nas dificuldades muitas vezes pensam em desistir, pensam, Senhor, em deixar tudo. Ó Deus, muitas vezes nós não compreendemos aquilo que acontece diante daquilo que nós aprendemos na Tua Palavra. Parece, Senhor, que as coisas elas caminham para o lado contrário, oposto. Pai, mas nos ensina, Senhor. Sabemos que tem coisa que não entenderemos nessa terra, que nossa mente é limitada. Mas eu te peço no nome santo de Jesus, Senhor, que não falte fé no nosso coração. Ó Deus, que não falte fé, que não falte amor. Ó Pai, que não falte convicção de que o Senhor Jesus Cristo veio nessa terra e tabernaculou em nosso meio. Ó Pai, hoje, Senhor, não só hoje, mas nesse período, nesse tempo, Pai, é celebrado o tabernáculo, Senhor. Ó Deus, eu peço ao Senhor em nome de Jesus, que haja salvação, que haja graça,
Em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite a todos, graça e paz. Pode se assentar, queridos. Obrigado, amor. Que o Senhor te abençoe grandemente, derrame da graça dele sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre nós, em nome de Jesus. Você crê nisso? Você já abençoou quem está ao seu lado? Você já disse para a pessoa que está ao seu lado: é muito importante estar com você aqui. É muito importante estar com vocês aqui. É uma bênção, é um prazer, é uma alegria. Eu e a Dani, nós viemos de uma maratona aí, nós estávamos, na verdade, nada programado assim. O nosso pastor, por livre e espontânea vontade, ele disse assim: eu não quero saber, quarta-feira eu quero vocês no encontro que vai ter aí. Começou na quarta noite, eu falei: mas eu tenho quinta, sexta cheio de serviço. Ele falou: desmarca, se vira. E nós ficamos quarta noite, quinta de manhã, quinta tarde, quinta noite, sexta de manhã, sexta tarde, sexta noite, sábado de manhã, sábado à tarde. Voltamos sábado à noite. Mais fácil, ó. Quinta, sexta e sábado. O dia todo. E foi uma bênção. Até conhecemos muitas pessoas do Brasil todo, Maranhão. Eu até lembrei da minha sogra. Tinha um casal lá dos Lençóis Maranhenses. Falei: amigão, prepara-me um quarto lá que minha sogra deu para conhecer lá. E nós vamos para tua casa. Ele falou: pode ir. E eu até achei que eles iam vir aqui. Eles falaram: pastor, me passa a localização, que eles vão embora terça-feira. Enfim, mas vamos lá. Deus colocou uma palavra no meu coração. São assuntos que parecem muitas vezes assuntos redundantes, repetitivos, quando falamos muitas vezes de adversidades. Mas querendo ou não, as adversidades, de fato, ela é o que mais nos impede de continuar, de dar passos, de caminhar, né? E é claro, quando Jesus fala lá em João 16:33, ele fala assim: no mundo teríamos aflições, e ele fala: tem de bom ânimo, né? Ele fala assim: não é fica tranquilo, mas assim, se anime, eu venci o mundo. Jesus, ele fala sobre isso, ele venceu o mundo. E aí você pode ir lá para Josué capítulo 1 também, quando Deus chama Josué e fala: olha, Josué, o negócio é o seguinte, meu servo Moisés morreu, e agora o negócio é contigo, né? E Josué também, ele enfrenta alguns conflitos internos. Por quê? Porque a adversidade, de fato, existem diversos níveis de adversidades. Então nós passamos por alguns níveis e às vezes falamos assim: não, as adversidades fazem parte da vida. Enquanto as adversidades são aquelas que nós estipulamos como adversidades leves, né? Estipulamos, ou poderia, não é, a palavra certa não é estipulamos, mas nós posso dizer, bom, classificamos como uma adversidade leve, amém. Mas as adversidades, elas aumentam na nossa vida, e eu não sei vocês, existem adversidades que muitas vezes elas são tão grandes que a gente pensa mesmo em desistir de tudo, né? A gente pensa em parar com tudo. E Deus falou muito comigo nessa semana, não nesses dias só que eu estava lá sendo ministrado, pelo contrário, antes, né, de como encarar essas adversidades. Passamos tantas, às vezes passamos adversidades tão pesadas, em grau máximo. Você fala assim: bom, depois dessa eu acho que não tem pior. E aí você se depara com uma pior. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de 2 Crônicas, no capítulo 32. E nós vamos ver a atitude do rei Ezequias. Aprendemos diante de situações que ele passou também.
e que em nome de Jesus o Espírito Santo esteja falando ao meu e ao seu coração muito mais do que das palavras que saírem da minha boca. Que Ele fale ao teu coração, Ele fale ao meu coração de uma forma muito especial. 2 Crônicas capítulo 32, nós vamos ler do verso 1 ao 8, diz assim. Pode ser que a minha tradução seja diferente da sua, mas ela é a mesma coisa. Diz assim: passados esses acontecimentos históricos e tudo quanto Ezequias realizou, diga assim, Ezequias realizou. Tudo quanto Ezequias realizou, movido por sua fidelidade, diga fidelidade. Aí tem uma palavra em Senarive, né? Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortes com o propósito de conquistá-las. Assim que Ezequias percebeu que Senaqueribe tinha planos para invadir Jerusalém, ele buscou o conselho de seus príncipes, oficiais e comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água de fontes do lado de fora da cidade, e eles o ajudaram. Versículo 4. Assim foram reunidos muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região, porquanto argumentavam, abre aspas, porque viriam os reis da Síria e achariam água à vontade para saciar-lhes a sede, fecha aspas. Em seguida, com grande zelo e dedicação, restaurou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres de vigia sobre ele. Edificou também outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou a Milo, o aterro da cidade de Davi. Mandou ainda produzir grande quantidade de lanças e escudos. Designou oficiais de guerra para comandar o povo. Reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou profundamente ao coração, dizendo, abre aspas, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa do seu enorme exército, pois conosco marcha um poder muito maior do que o que está com ele. Com ele está apenas um braço humano, mas conosco está o braço forte de Yahvé, o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E todo o povo naquele mesmo momento se encheu de confiança com as palavras proferidas pela boca de Ezequias, rei de Judá. Amém? Amém? Em sua opinião, por que nós passamos por adversidades? Por lutas? Por que você acha que nós passamos por adversidades ou por lutas? Pode falar, me ajuda aí a gente pensar junto. Vamos pensar junto. Formação de caráter. Formação de caráter, o que mais? Amadurecimento, o que mais? Por que passamos por adversidades? Não seria tão fácil não passar, né? Viver, tá tudo bem, acorda segundona, a tua vida é normal, mas por que passamos por adversidades? Acho que até uma forma de buscar mais a Deus também. Uma forma de buscar a Deus. Amém. Uma forma de ter mais dependência dele. Amém. Alguém tem mais alguma sugestão, alguma opinião? Por que passamos por adversidades? Eu sei que tem respostas que nós não teremos aqui. Talvez lá, né, alguns preletores até brincam, falam assim, não, quando chegar lá eu vou falar com Adão, por que você mordeu, foi comer daquele fruto, meu irmão? Pô, você tinha tanto para comer, você tinha tudo, você podia fazer churrasco, né, e vai comer aquilo lá. Enfim, eu sei que surgem, mas por que passamos, né, por adversidades? A maioria das pessoas, ou todas as pessoas, podemos classificar assim, cristãos e etc., passam por tempos de lutas. Nós passamos por tempos de lutas, e muitas lutas, momentos de adversidades, e infelizmente muitos cristãos
sinceros não têm sabido lidar com a situação, né, e nem agir quando chega a sua guerra, a sua luta. Eu confesso que existem adversidades que chegam às vezes diante de mim, eu não sei como lidar. Tem hora que eu falo no que fazer, como agir, e a vida da gente trava mesmo, de fato trava, e o resultado disso, muitas vezes, diante daquela situação propriamente dita, tem sido a derrota, tem sido realmente, em virtude do meu posicionamento, a derrota de uma batalha, porque às vezes tomamos as decisões erradas. O texto aqui lido, ele diz que depois, até eu pedi para vocês repetir, depois de tudo que o rei Ezequias fez com tanta fidelidade, está aqui no versículo 1, passado esses acontecimentos históricos e tudo quanto Ezequias realizou, movido por sua fidelidade, Senaqueribe, o rei da Síria, se levantou. Parece que é assim mais ou menos. Se a gente vive uma vida totalmente errada, no sentido da palavra, não no sentido pejorativo mas assim, uma vida fora dos princípios, de mentira e etc, parece que problemas não acontecem tanto. Mas quando você se propõe a estabelecer, falar assim, não, eu vou mudar na minha casa, eu vou mudar no meu jeito de ser, eu vou mudar na minha forma de falar, eu vou tentar mudar o meu temperamento, eu vou tentar, porque até surgiu esse assunto, nós falamos lá nesses dias sobre o temperamento das pessoas, né, o sanguíneo, fleumático, colérico, né, falamos sobre esse assunto, e eu brinquei que eu era tudo, e se não tivesse escrito ainda, eu estava vivendo Romanos 4, né, existiria alguma coisa ali, porque às vezes a gente tem tantas formas de temperamento, mas além de tudo isso, né, depois de tudo que o rei Ezequias fez, ele se viu diante de uma assustadora perspectiva de uma invasão na Síria. O cara estava lá na boa, sabe, reinando Judá, e a Bíblia diz depois que tudo que ele fez, cumprindo a fidelidade, o rei da Síria se levanta contra ele. E ele se colocou, claro, né, diante de uma forma assustadora ali, de uma invasão que poderia acontecer. E a luta seria muito grande, mas a Bíblia diz que Ezequias tomou algumas atitudes corretas e Deus lhe deu uma grande vitória. A questão não é com quem, ou não é diante de que tipo de adversidade nós podemos lidar, mas como lidar diante dela. Como lidar diante daquele que nós vamos enfrentar, ou daquilo que vamos enfrentar. Muitas vezes falamos, é o diabo. Claro que sempre a mãozinha dele está lá, mas como enfrentar, ainda que seja o diabo por detrás da história? Como enfrentar? Qual será o nosso posicionamento? Né? Como corresponder àquilo? O que fazer diante daquilo? E nessa noite eu gostaria, né, que o Senhor, através do Espírito Santo, ministrasse ao nosso coração, né, ministrasse as nossas vidas e nos ensinasse um pouquinho mais, porque cada vez que seja eu, que nem semana passada eu sei que foi uma bênção o Eric ministrando aqui, não, no balanço de cabeça não, irmão, foi bem isso que eu fiquei sabendo, assim, sabe, seja quem for, toda vez que assim, ou num GC, quando a gente se reúne, a gente aprende algo. E é importante a gente pôr aquilo em prática. Eu conversava muito com a Dani, a gente falava sobre isso, sobre assim, o fator do conhecimento, ele é muito importante, mas não basta apenas conhecer, basta praticar. Precisamos praticar, precisamos conhecer e praticar. Por mais que às vezes queremos justificar falando dos nossos temperamentos, das nossas formas de agir, nós precisamos praticar, aprender, porque cada levante contra nós é o momento que nós vamos ver realmente se estamos aptos, preparados e pôr em prática aquilo que nós aprendemos. Porque se Deus nos ensinou
através de alguém ou de uma situação, se Deus nos ensinou é porque Deus sabe que nós podemos também, e nós somos competentes para colocar aquilo em prática nas nossas vidas. E é nessa hora que a gente vive Tiago, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É nessa hora, né, que isso acontece. E nessa noite eu gostaria em poucas palavras citar 3 atitudes, né, 3 pontos que devemos tomar quando passamos por esse tipo de adversidade. A primeira atitude, eu até fiz um videozinho hoje, coloquei no grupo lá, e que é uma frase que está dentro do versículo 2 e 5. Faça tudo o que você puder para administrar a situação. Repita comigo, por favor. Diga assim: faça tudo o que você puder para administrar a situação. Eu não sei qual é a situação. A situação ela pode ser diversas, mas não importa o tipo de situação, faça tudo. Tudo que você puder fazer para administrar aquilo, faça. Rony, se eu precisar me calar, se cale. Rony, se eu precisar sair, saia de uma situação. Porque às vezes a gente quer tentar resolver no calor das emoções e não vai resolver. Então, assim, existem casos e casos, situações que tem momentos que você vai ter que pedir direção ao Senhor. E, irmãos, eu não sei você, eu vou falar de mim. Tem hora que eu estou numa situação que eu tenho aprendido, depois de 35 anos de evangelho, quase 36, eu tenho aprendido agora a guardar, me acalmar, falar: Deus, o que eu devo fazer diante disso? Seja na área profissional, às vezes uma situação que aconteceu, eu falo: meu Deus, como que eu vou resolver esse problema? Eu tive um problema com um cliente, eu estava viajando, ele estava viajando, teve um problema lá que um funcionário passou uma informação errada, o cara estava na Coreia, e eu sei que era coisa assim, que daria uma multa de uns 200 e poucos mil reais. Eu falei: nossa, eu perdi o chão assim, né? Daí eu me acalmei, falei: não, vai ser resolvido. Aí eu falei: eu não vou tentar resolver daqui. Fiz uma ligação para esse cliente, né? Orei a Deus, falei: ó, chegando lá, eu também estou viajando, quando você chegar no Brasil eu também, a gente faz uma reunião. Se resolveu, graças a Deus, o Senhor nem sempre perdeu R$1. Sabe? Então são coisas que eu poderia de lá já ter apontado um míssil para o Brasil, bem onde estava meu escritório, para acertar meu funcionário, porque ele tinha feito um erro absurdo. Mas a primeira coisa que a gente pensa é no míssil, né? Não vou pensar o que era mais prático de eu fazer. Eu falo assim: bom, mais ou menos ali, Eric, tá no seu escritório, é perto do meu, porque se eu errasse, que era o seu, cuidado. O problema é se ele quer estar falando, né? Não está falando, não sei se ele está falando. Então, fazer tudo o que a gente puder para administrar a situação. Quando o rei Ezequias ele soube, né, que o rei da Síria vinha contra ele, Senaqueribe, ele com um grande exército, ele ficou prostrado chorando, não ficou? Foi isso que a Bíblia diz? Não. Quando ele soube que o rei da Síria se levantava, ele não ficou prostrado chorando nem murmurando. Olha só, diga assim: ele não chorou, ele não se prostrou, ele não murmurou. Isso eu sei que são coisas que nós não fazemos quando estamos diante de um problema também. A gente não murmura, a gente não chora, a gente não reclama. A gente não faz isso, ele não fez isso. Pelo contrário, sabe? Dizendo, e ainda se justificando: Deus, eu sou um homem fiel, tudo que o Senhor pediu para mim fazer, eu fiz com fidelidade, eu cumpri tudo que o Senhor pediu. O Senhor está permitindo Senaqueribe vir com todo o exército assírio contra nós, contra Judá, mas ele não fez isso. A Bíblia diz, nós lemos juntos, que ele se empenhou. Ele usou as energias dele, que ele tinha ainda, mesmo com aquela informação, ele se empenhou para fazer tudo o que ele poderia fazer para vencer aquela guerra.
Então ele falou assim, bom, já que vai vir, eu vou me empenhar, eu vou me preparar. Mas o que ele fez que foi interessante? Primeiro, ele consertou os muros. Diga, consertou os muros. O que é consertar muros? São brechas. Por onde os muros servem, trazendo de uma forma significativa aqui, muros servem para proteção. Quando você põe um muro em volta da sua casa, eu vou pôr um muro porque eu gosto. Não, você não põe um muro porque você gosta, você quer proteger sua casa. Segurança. Então, a primeira coisa que ele fez, ele já foi olhar se tinha muros que poderiam ter em partes quebradas, que o inimigo poderia entrar por lá. Ele foi, a primeira coisa diante da situação, quando teve um levante, ele foi ver se havia rompimentos, lugares que o inimigo poderia entrar na casa dele, na cidade dele. E isso é uma das coisas que eu vou falar por mim, às vezes eu não faço. Sabe, a situação tal, será que eu dei alguma brecha? Não, pode ser que não seja isso. Isso não significa que sempre é isso. Às vezes é uma permissão de Deus. Existe diversas situações. No caso específico aqui, ele fez isso por quê? Vou ver se tem brecha. Por onde que os muçulmanos entraram e derrubaram o templo de Salomão e levantaram aquela mesquita? Pela porta das ovelhas. Cidade de Jerusalém, a cidade velha, tem 12 portas. Em uma das portas o sentinela dormiu. E aí o inimigo entrou. Uma brecha. A função do sentinela, vamos lá, o que quer dizer? Lembra lá, Salmo 127 diz o quê? Salmo 127, 1. Não vigia a sentinela. Hã? Não vigia a sentinela se for o Senhor aguardar. Diz o quê? No Salmo 127 fala assim: se não for o Senhor que edifica, que guarda, em vão vigia aqueles que a edificam. Se não é Deus que está ali guardando com ali junto ali, o inimigo entra. O Salmo 127 ele fala sobre proteção, sobre guardar. Então ele se empenhou, primeiro vendo consertando o muro quebrado. Depois ele fez o que? Bom, não basta só me proteger, eu tenho que me armar, me preparar. Ele pegou, a Bíblia diz que ele fez armas e espadas, se preparando para uma batalha. Pastor, aí eu tenho que comprar um 38, uma pistola Glock G17, é isso que eu tenho que fazer? Não é isso que a Bíblia faz nos fazer. Mas temos que nos preparar na palavra, o sangue de Jesus na nossa vida. Temos que estar preparados para uma batalha. Quando estivermos enfrentando uma adversidade, não devemos ficar prostrados, devemos nos levantar, fazer a nossa parte como Ezequias fez. Hoje aqui nós estávamos ensaiando, nós oramos, foi muito gostoso, e eu no finalzinho comentei um pouquinho sobre aliança. Infelizmente a igreja de Jesus, quando eu digo igreja, é geral, a igreja perdeu a aliança. A igreja, tem lugar que você entra, a igreja quando ela às vezes é muito grande, não são todas, mas a maioria, nem bom dia, boa tarde se recebe mais o boa noite, nem muito menos a paz do Senhor. Você passa assim, como se fosse, vamos entrar num espetáculo e sair, e até em espetáculo as pessoas se cumprimentam. E isso não existe, quanto mais uma aliança. O que é aliança? Aliança é um estar junto com o outro, é eu ter a liberdade, de repente chegar no Diogo, eu falar: Diogo, me ajuda que eu estou sem força, não tenho força, estou cansado, não tenho vontade, estou passando por um momento difícil, está me faltando alguma coisa, falta alguma coisa na minha casa, enfim, ter aliança, compromisso, ali estar junto, não quebrar a aliança. Então, e às vezes, isso aí, a cultura, principalmente a cultura, creio eu, posso estar enganado, a cultura neopentecostal brasileira, o crente ele sempre tem que ser forte, vitorioso, mais que vencedor, ele nunca está abatido, ele é sempre o super-homem, ele vence, ele bate, ele guerreia,
e no final ele está lá e manda vir quem quiser que eu estou aí, quantos capeta tem, legião pode vir. Não, nós somos seres humanos. Nós precisamos ter a humanidade, né, de dizer às vezes assim, eu estou fraco, eu não estou lendo a palavra, eu estou cansado, sabe? E isso precisa existir, precisa. Eu confesso do fundo do meu coração, não tenho vergonha de falar. Eu tenho um defeito, sabe? Às vezes assim, a gente entra na correria, isso não justifica, mas assim, às vezes eu deixo de ligar por algumas pessoas, Deus me lembra e eu deixo de ligar, às vezes mandar uma mensagem, sabe? Não só uma mensagem aquela que você manda para grupos, não. E aí, meu, como você tá? Você tá tudo bem? Você tá legal? Sabe? Isso não custa. E às vezes... E do outro lado existe aquele hábito também que diz assim, e aí, Rony, você está bem? Não, está tudo bem, graças a Deus. Está nada, às vezes você está arrebentado e a gente não fala para a gente receber uma oração, né? Medo de se expor, né? Hã? Medo De se expor, como se ninguém passasse por um problema, porque como se ninguém... Não precisa de repente se expor se você não sente confiança da situação que você está vivenciando. Se expor, se às vezes é um problema no casamento, se é um problema financeiro, mas assim, tem coisas, você precisa ter alguém para você confiar, alguém que você possa falar, que possa te ajudar, te orientar, pedir uma oração, uma oração e uma ajuda ali naquele momento, né? Precisa sim, a gente precisa ser assim, ensinar até a questão da administração. Olha, o primeiro ponto que eu falei até aqui é: faça tudo o que você puder para administrar a situação. Isso engloba tudo. Administrar a situação. A primeira coisa a se fazer quando a coisa está meio confusa a gente não usa aquela frase bem conhecida, deixar a poeira baixar? Vamos deixar a poeira baixar. Aí a gente vê o que fazer. Não, pastor, eu quero separar, eu não aguento mais. Essa pessoa é assim, ele é assado, ou não, pastor, eu vou sair daquela empresa porque meu chefe é assim. Calma, vamos deixar a poeira baixar. Vamos tomar decisão no momento mais tranquilo, no momento mais que você está mais enxergando a situação. Porque às vezes a gente toma uma decisão no ímpeto, no impulso, e não é fácil. Eu estou fazendo tratamento por compulsividade, né? Que é chamado até de TDAH. Eu não tenho vergonha de falar, não. Eu sempre fui muito compulsivo de coisas assim, coisas malucas mesmo, malucas que vocês nem imaginam. De repente tá com os amigos, os caras falam assim, lembra eu tava com o Alan lá em Bauru? Aí nós estávamos lá andando de lanche, 3, 4 amigos, tinha um rancho lá, a gente nem tinha dinheiro. Vamos comprar nós 4, vamos rachar? Eu não tinha nem dinheiro para comprar, e quase eu estava dando um cheque para 30 dias, para depois correr atrás para pagar. Meu, a Dani ia me matar, entendeu? Então assim, tinha umas compulsividades malucas mesmo, assim. Aí depois que, graças a Deus, acho que o anjo travou minhas mãos, jogou para trás. Para comprar um barquinho. Aí na volta também não deu. E aí a gente tava voltando com a lancha desse cara, ele falou: eu vou vender minha lancha, eu vou comprar. Aí eu tava já negociando com o carro, graças a Deus apareceu um outro louco mais que eu. Ele falou: não, eu vou te trazer em dinheiro. Aí eu falei: nossa, eu não levei. Aí eu consegui vir embora para São Paulo sem fazer nenhuma bobeira, entendeu? Era uma loucura assim, graças a Deus, né? Segundo ponto aqui. Posso falar? Pode. Já que ele falava, a gente pode vir aqui às vezes para pescar, para ficar tudo bem. Mas de Uber até lá que deixou o carro. até lá, ele viajava. Não, daí quando eu voltei eu falei assim, meu, Ele vai deixar o carro. Quem ia se dar bem eram os caras, eles que moram lá em Bauru. Era em Bauru, eu não ia nunca lá, entendeu? Eu ser dono de 25%, eu nem ia usar o negócio. Se não sou eu, mas sou eu. E a Dani, não, só que a Dani tentava me ligar, eu desligava o celular. Para ela não me convencer ao contrário. Misericórdia. Vamos lá. Mas ainda eu dou umas escorregadas, meus irmãos. Vocês não pensam aqui. Não. Eu dou umas ainda aí. Cadê minha mãe? Chama Não tinha. Mas agora eu ligo minha sogra, buscar um conselho. Eu falei: aí, Gal, o que você acha aqui? Vamos lá. Segundo ponto.
confie o resultado em Deus. O versículo 7 e 8 que nós lemos aqui de Crônicas 32, ele fala assim: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa do seu enorme exército, pois conosco marcha um poder muito maior do que o que está com ele. Com ele está apenas o braço humano, mas conosco o braço de Yahvé, braço forte de Yahvé, o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E a Bíblia diz que todo o povo, naquele mesmo momento, se encheu de confiança com as palavras. Gente, é muito importante, né? Não apenas por um líder, seja em qualquer área, por um sacerdote do lar, o homem. É muito importante o posicionamento dele e a demonstração dele de segurança e firmeza, principalmente em Deus, porque isso leva a família a confiar e acreditar. É muito difícil quando vamos falar de família, filhos, ver um pai prostrado. Não que o pai não tenha direito a isso, tem, claro que tem. Como eu disse, nós somos homens e muitas vezes nos prostramos. Mas é muito importante quando a família vê que nós estamos, sabe, sempre ali, mesmo diante da adversidade que for, disposto a batalhar aquela batalha, sabe? Estamos tranquilos para batalhar aquela batalha, porque Deus está conosco. Essa era a segurança de Ezequias, não era no exército de Judá, porque ele sabia que o da Síria era maior que o dele. Ele pensava assim: a nossa confiança não está no braço, no exército poderoso da Assíria, mas a nossa confiança está no braço forte de Yahvé. Aqui no versículo 7 fala isso. Depois que o rei Ezequias, né, ele fez o que podia fazer, ele não ficou angustiado. O que ele podia fazer? A parte dele. Preste atenção, irmãos, às vezes a gente fica assim: não, está diante de uma batalha, não, eu vou orar só. Não é que orar só, fica até pejorativo a questão da palavra só. Não, mas eu tenho que orar e agir. Eu tenho que fazer minha parte. Então, se a questão, um exemplo, estou desempregado, uma situação difícil, está passando, não consigo emprego na área que eu trabalho, as contas estão começando a vencer, tem que pagar aluguel, o que eu vou fazer? Pega um tesourão, bate na porta: eu posso podar a sua árvore? Puxa, tem gente, o cara às vezes quer ficar sentado e cair do céu. Não, todo mundo, talvez você não vai fazer uma árvore retinha, que eles fazem desenhadinha, mas você vai cortar a árvore. Eu posso limpar o jardim da sua casa? Eu posso pintar o seu portão que está enferrujado? E sabe, eu acho assim, o que falta muitas vezes para as pessoas é atitude. Sabe, e o que Deus espera de nós é a atitude, porque a gente dá o passo e Deus dá a provisão. A gente dá o passo e Deus dá a provisão. Aquilo é um momento passageiro para mostrar que você não é uma pessoa que se entrega na primeira batalha. Então, de repente assim, você tem um amigo que você viu lá que a firma dele está toda descascada. Eu posso pintar? Quem não sabe pintar uma casa? Sabe assim, pastor, eu vou contar uma história que aconteceu uma vez, rapidinho, eu e o Willy. A gente estava lá na igreja do Rio, compramos um terreno para a igreja do Rio, era para eles construir. Vamos lá, eles estão construindo. E parou. Aí ele falou comigo assim, ele me chamava de boy, ele falou: boy, vamos comigo até o Rio lá, nós estamos com um problema lá, vamos. Chegamos lá, um monte de homem desempregado, tudo lá parado, tudo de bermuda, sol, jogando bola, durante a semana, tá bom. Tinha que encher uma lajinha lá. Eu falei assim para ele: Willy, vamos encher eu e você essa laje? Na época ele tinha uns 40 anos, né? Ele não estava com a idade mais avançada, e eu deveria ter uns 28. Aí eu peguei assim, eu falei: vamos encher a laje? Ele falou assim: mas eu nunca virei um cimento. Eu falei: e você acha que eu já fiz isso na minha vida? Aí ele falou: como a gente vai fazer? Eu falei: peraí. Aí eu peguei e liguei pro senhor Joerson, né, que era um pastor que trabalhava comigo com a Dani na freguesia, na jornada da freguesia. Ô pastor Joerson, tudo bem? Tudo bem. Fala para mim uma coisa: como que eu faço concreto? Por que, pastor? Falei: porque eu e ele vão fazer concreto aqui. Não, pastor, a gente vai pro Rio agora para ajudar. Eu falei: não, fala como é.
eu não lembro mais, era tanto de areia, tanto de cimento, não sei o quê. Eu e ele lá jogando e começamos. Daqui a pouco aparecia um cara assim na porta da igreja, olhava, eu ia e voltava. Daqui a pouco aparecia 2, aí apareciam 5, 6, 7, começou a vir para ajudar a gente, né? Mas também à noite tomaram uma fubecada na palavra, assim, porque dei mesmo, mas dei. Esperou a gente ir do Rio para ir fazer lá, sabe? O que falta para aqueles homens? Atitude, sabe? A gente não sabe tudo. De repente você pegar, pintar porque eu falei pintar a parede a igreja lá na Fernando Falcão. Eu falei assim, eu vou pintar aqui essa igreja, né? A Dani falou, amor, você sabe pintar? Eu falei, eu vou te contar um segredo que eu não queria contar. Quando eu comprei um imóvel, meu primeiro imóvel, eu sofri muito, porque eu sofria para pagar, eu pagava a faculdade e tal, e eu tinha que pintar e eu não tinha dinheiro para pagar pintor, então eu fui pintar. Só que eu trabalhava de dia e fazia faculdade à noite. Que hora que você vai pintar? Nos horários vagos. Eu saía da faculdade às vezes 10 horas, 10 e meia assim, ia para lá ficar até 1 da manhã. E a minha oração era assim, Curro, Deus, que nunca mais na minha vida eu preciso pintar uma parede. Essa era a minha oração. Diante de Deus. Tanto é que os irmãos falavam, vai pintar, aí eu estou correndo daqui. Mas teve um dia, lá na Fernando Falcão, eu fui pintar, eu falei, eu vou pintar a igreja. Aí não apareceu um irmão lá. Eu pintei sozinho, e à noite lá pintava. E eu poderia ter pago um pintor. Por que eu não paguei um pintor? A minha situação já era diferente. Eu não paguei porque aquilo era a minha oferta para Deus. Não era só apenas eu dar o dinheiro, mas eu estava dando aquilo que um dia eu aprendi a fazer, um dia Deus me abençoou. Então eu vejo que falta atitude para muitas pessoas. Sabe, às vezes é mais fácil murmurar, reclamar da vida, reclamar de Deus, do que ela tampar os buracos, se preparar para a batalha e ela sair à luta ali, né? Como eu disse aqui, confiar no resultado. Depois que, voltando para o texto, que Ezequias fez o que ele podia ter feito, ele não ficou angustiado, ele não ficou triste, ele não ficou preocupado com a situação. A Bíblia diz que ele animou o seu povo. Vamos lá, gente, está difícil agora, mas daqui a pouco passa, vai passar. Eu não sei o que você pode estar passando na sua vida, o que você já passou, ou que possa vir a passar, mas isso vai passar. A gente estava conversando com um casal, né, nesse encontro que a gente estava lá, e eles estavam num momento também muito difícil ali, e nós olhamos para ele e falamos assim, ei, vai passar, fica tranquilo que vai passar. Sabe assim, eles ficaram até, esse casal até estava esperando eles virem aqui hoje, que são lá de Lençóis Maranhenses. Né? Então assim, Ezequias ele fez isso, ele animou o seu povo a confiar em Deus. E muitas vezes nós cristãos queremos fazer a nossa parte e a parte de Deus também, sabe? Entregamos a situação para Ele, mas ficamos ansiosos e preocupados, sabe? A parte de Deus, Deus faz. Agora faça a sua apenas. Eu devo fazer só a minha. Vamos fazer como Ezequias e crer que conosco sempre está o nosso Deus para nos ajudar e travar nossas batalhas. Rapidinho, abra sua Bíblia comigo, Filipenses capítulo 4, por favor. Já estou caminhando para metade, irmãos. Só um minutinho. Filipenses capítulo 4. Tinha aberto ali e fechei. Versículo 6 e 7 diz assim: não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio da oração e súplicas com ações de graça.
E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aqui o texto, quando Paulo escreve a carta aos Filipos, ela está muito clara. Ele diz assim: não ande ansioso, não ande ansioso, por nenhum motivo. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus. Tudo que você precisar colocar, coloque diante de Deus. Coloque diante de Deus por meio do quê? Da oração. Coloque por meio da oração diante de Deus. Sabe? Pelo meio de súplicas, com ações de graça, agradecendo ao Senhor por isso. E por fim, o terceiro ponto: permaneça em Jerusalém. O que é permanecer em Jerusalém? Depois de Ezequias ter se empenhado ali para a guerra e ter confiado o resultado em Deus, ele permaneceu firme em Jerusalém. Ele continuou no mesmo lugar. Na tipologia bíblica, Jerusalém é um símbolo da igreja, porque a primeira coisa que a maioria das pessoas, não podemos generalizar, ela faz quando ela está passando por uma luta, ela deixa de congregar, ela se afasta, ela prefere: eu vou ficar em casa, não estou legal, como se assim, eu vou chegar na igreja, lá é um ambiente ruim para mim. Pelo contrário, aqui é o lugar que, em nome de Jesus, nós temos que nos reunir, nos fortalecer, nos ajudar, demonstrar nossa aliança. Muitos cristãos, muitos são derrotados porque abandonam a igreja quando vêm as lutas. Sabe, precisamos aprender com Ezequias a necessidade de permanecermos firmes na igreja e em todo o tempo, principalmente quando vêm as adversidades. Deus envergonhou todos os inimigos que se levantaram contra Ezequias. Todos, Deus envergonhou todos os inimigos. Deus também o abençoou. Abençoou Ezequias com um grande livramento. O mesmo Deus de Ezequias é também o nosso Deus. E se hoje você que está aqui ou que está assistindo via online está enfrentando uma grande guerra, uma grande luta, uma grande batalha, tome as mesmas atitudes que o rei Ezequias tomou. Sabe, com certeza Deus também te dará uma grande vitória. Amém. A vitória, meu irmão, ela não é simplesmente porque agora eu sou super crente. Não, mas a vitória é porque quando nós estamos dentro da palavra, vivemos os princípios bíblicos, fechamos as brechas, andamos, sabe, conforme os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, dos apóstolos, dos profetas, e quando caminhamos dessa forma, e resumindo tudo isso, na direção que Deus deu, meu irmão, a vitória sempre estará conosco, ainda que aparentemente pareça uma derrota numa batalha. Por que eu disse isso? Porque existem momentos que vai parecer que é derrota, mas na verdade não é. É Deus fechando uma porta, porque Ele tem uma porta melhor para nós. Amém. Uma porta que vai te... não estou falando no aspecto financeiro apenas não, de maneira nenhuma, mas claro que abrange também. Mas um lugar, um ambiente mais agradável, algo que vai melhorar muito mais, sabe assim, uma situação que você pode vir a passar, e depois de você ter essa experiência com Deus, de viver a fidelidade na palavra, você fala assim: de fato, não tem porquê eu correr, eu fugir. Eu devo confiar e esperar, porque Deus tem o melhor para mim. Amém? Queria convidar você a baixar sua cabeça em nome de Jesus. Eu não sei se porventura tem alguém passando por um momento difícil no seu coração, sabe? E eu sei que quando a gente está passando por um momento difícil, a gente se sente tão só, parece que a gente não tem amigos, a gente se sente assim, a gente se sente sem amigos, a gente acha que não temos valor nenhum. São momentos tão difíceis. É
uma angústia, uma tristeza tão grande que a gente passa, porque na verdade é nesse momento que a gente está frágil, está fragilizado. O diabo, ele lança dardos inflamados, lançando palavras para que a gente realmente acredite nessa mentira, que estamos sozinhos. Deus nunca, e eu sei que você sabe disso, eu também sei disso, mas nessa hora da fragilidade, a gente não consegue acreditar nessa possibilidade que nós não estamos sozinhos. Porque tem uma frase que diz assim, que contra fatos não há argumentos. Existe um momento que a gente se sente só, que materialmente estamos só, e você às vezes espera um contato no seu telefone, no seu WhatsApp, uma ligação, e ninguém te liga, e parece que falando, tá vendo? Que importância eu tenho? Em nome de Jesus, no nome santo de Jesus, eu quero pedir perdão a todos que aqui estão. Se algum momento você aguardou uma ligação minha, uma mensagem sequer, e eu quero representar os outros irmãos também. Se você aguardou de alguém uma ligação, nos perdoe. E nós também perdoamos quando você também não ligou, quando você não se importou. Porque na verdade, nós estamos todos no mesmo barco. E o nosso Pai Celestial, Ele nunca nos desamparou, nunca nos deixou só. E se houve esse sentimento de rejeição no seu coração, esse sentimento que você não vale nada, que você não tem importância, porque você não tem dinheiro, se fosse outro poderia, se fosse A, B, C seria diferente, em nome de Jesus, esse demônio é desmascarado nessa noite, é denunciado, porque nós somos todos irmãos em Cristo. Nós nos reunimos para glorificar o nome do Senhor juntos com alegria. O que nós queremos é abraçar, é amar, é ajudar, é fazer, é levar o Evangelho de Jesus às pessoas, um Evangelho simples que o apóstolo Paulo levava. Paulo não chegava pregando em hebraico, Paulo não chegava pregando em grego, Paulo não pregava em romano, não, Paulo simplesmente ele falava, eu quero falar de Jesus para vocês. E o que tem que sair da nossa boca é Jesus, Jesus que é paz, Jesus que é amor, Jesus que é o príncipe da paz. Oh Deus, oh Espírito Santo, se não é o Senhor que faz a obra, Pai, nós não podemos fazer. Deus, cada família aqui representada, Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, sopra dos quatro cantos seu vento impetuoso, enche os corações, o desejo, Pai, o desejo de sermos aquelas pessoas que buscam a sua estatura e perfeição, que tenhamos o Senhor como nossa referência e nosso alvo, nessa noite, Espírito Santo, Pai, que sejamos uma igreja verdadeira, a igreja do amor, a igreja da paz, a igreja da alegria, não uma igreja, Senhor, que vive aparências apenas. Senhor, nós não somos a igreja perfeita, Senhor, mas somos uma igreja que deseja servir o Teu reino, estabelecer o Teu reino nessa terra. Por isso, no nome de Jesus, Pai, se porventura alguém nessa noite está muito angustiado, eu não vou pedir para vir aqui à frente não, mas se tem alguém que está muito angustiado, somente levanta a sua mão, onde você estiver.
tiver alguém muito angustiado, alguém sentindo uma tristeza profunda, amém, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nessa noite possa ministrar o teu coração e toda a raiz de amargura, de angústia, de tristeza, tudo aquilo que, todas as palavras lançadas contra a tua vida, te desvalorizando, é uma mentira, porque a sua vida é preciosa, a sua vida tem valor, a sua vida é tão preciosa, porque se fosse preciso Jesus voltar novamente e viver tudo que ele vivenciou, enfrentando aquela cruz, enfrentando Getsemane, ele voltaria. É claro que não é necessário, isso seria até uma heresia, mas o amor dele é tão grande que, se preciso fosse, eu tenho certeza que ele faria. Você é amada do Senhor, você é amado do Senhor, eu sou amado do Senhor. Quando o sentimento vem no nosso coração de que nós não temos valor algum, cai por terra todo sentimento de mentira. Nessa noite, Espírito Santo de Deus, toca os nossos corações. Eu peço ao Senhor, Pai, não é a emoção, Senhor, eu peço ao Senhor que haja cura hoje, que o bálsamo de Gileade, ó Deus, passe em cada coração ferido, que haja cura, que haja cura, que haja cura, em nome de Jesus. A cicatriz, ela serve sim, tá, para lembrar, ó Deus, aquilo que aconteceu, mas a cicatriz não pode mais trazer dor, Senhor. Eu te peço nessa noite, abençoa os casais, ó Deus, abençoe as famílias aqui, abençoa, Espírito Santo. Oh Pai, continua derramando, Senhor, tira a angústia, Pai, tira a angústia, Pai, que ela venha sentir nessa noite, Pai, que o Senhor mesmo esteja ali arrancando toda a raiz de amargura, de todo o sofrimento que ela já teve na sua vida, desde o passado, Senhor, desde quando se sentiu rejeitada. Arranca nessa noite, arranca nessa noite, tira em nome de Jesus. Oi, xerenamassuri alamas, xerecante nebraço liandanas, em nome de Jesus, arranca, arranca, sonda da planta dos pés ao alto da cabeça, todo espírito maligno que tem trabalhado por anos nessa vida. Em nome de Jesus, nessa noite, nós ordenamos, em nome de Jesus, sai dessa vida para nunca mais voltar. Espírito de morte, espírito suicida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Pai, é no teu nome santo, poderoso, que eu oro nessa noite. Senhor, aonde estiver, seja quem for que estiver ouvindo o som da minha voz, no nome de Jesus, agora a gente ordena que esse espírito maligno de morte, depressão, caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, não vai mais brincar com essas pessoas, não vai mais brincar com as emoções dessas pessoas, com a vida delas, fazendo-as sentir inferiores às demais, porque não são. E nessa noite, Espírito Santo, em nome de Jesus, espírito de morte, eu te ordeno fora dessa vida. Espírito de morte, fora dessa vida. Espírito de enfermidade, fora dessa vida. Espírito maligno, você que tem agido nas entranhas dessas pessoas, não é no meu nome, mas é no nome de Jesus, é no sangue do justo, do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. Agora
Sai para nunca voltar nessas vidas mais. A partir de hoje, essas mentes são transformadas, como diz em Romanos 12:2. Renovação para que entendamos a boa, perfeita e vontade do Senhor. Oh Pai, renova nossa mente, Senhor, em nome de Jesus Cristo. A partir de hoje não aceitamos mais palavras contrárias e declaramos Xeramanais, em nome de Jesus, que são vidas libertas, amadas, que estão preparadas, estão prontas, Senhor, para te servir com amor e alegria. Nada mais, não haverá justificativa que sairão desses lábios mais, que tentará impedi-las de cumprir o ID do Senhor. Nessa noite, em nome de Jesus, Espírito Santo, Pai, em cada um que está aqui, toca o nosso coração, Espírito Santo. O Senhor habita em nós, e eu creio que cada vida, e profetizo, Senhor, nessa noite, cada vida que entrar nesse lugar, Senhor, nessa sala de convenção que o Senhor nos preparou para estar aqui, nunca mais vão sair da mesma forma que entrou. E enquanto estivermos aqui, Pai, esse solo, Senhor, se havia maldição, será bênção. Em nome de Jesus, ordena os teus anjos que acampem ao redor desse prédio. Pai, em nome de Jesus, tira todos os demônios que estão na porta, Senhor, desse hotel, impedindo das pessoas entrarem nesse lugar e receber a palavra de salvação e libertação. Porque profetizo nessa noite, profeta do reino, em nome de Jesus, que este lugar, Senhor, as pessoas entrarão, se renderão a Ti, adorarão ao Senhor, em nome de Jesus. O Teu nome é glorificado neste lugar. Todo demônio, toda casta de demônio cairá por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu profetizo que as famílias serão restauradas. Eu profetizo a salvação dos familiares. Eu profetizo a cura, Senhor, em nome de Jesus. Se porventura houver qualquer tipo de enfermidade nessa noite, em nome de Jesus, a cura. O nome de Jesus, o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário, nos purifica, nos justifica. Ele canta, ele baixou, ele anda na manai. Ai, se ele canta,